Ok, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curta-metragem Sinfonia em 10K Heights, que foi o meu curta-metragem feito no terceiro semestre. Eu não sei se eu considero ele um curta-metragem pra valer ou só um exercício, porque eu tive uma relação de amor e ódio com esse vídeo durante muito tempo. Mas, enfim, eu fiz esse curta para a matéria de produção e roteiro no terceiro semestre da faculdade, então eu tinha acabado de entrar na faculdade. Foi o segundo curta que eu fiz lá, o primeiro que eu fiz foi o Diagrama do Útero, que tem vídeo aqui no canal, que é muito melhor do que esse, inclusive, né? O filme, né? Diagrama do Útero é muito melhor do que Sinfonia em 10K Heights. Mas eu acho que ele tem seu valor e a gente vai descobrir isso ao longo do vídeo. Acho. Ah, uma coisinha. Esse vídeo só vai fazer sentido se você viu o vídeo anterior, que é o Sinfonia 10K Heights, o curta. Esse daqui é explicando os bastidores desse curta, tá? Pronto, só isso. Mas então, aí eu fiz pra essa aula de produção e aula de roteiro. A aula de produção queria que a gente fizesse casting, queria que a gente realmente produzisse um negócio, um curta, assim, com todas as suas pré-produção, produção, pós-produção. Todos os filmes passam por isso, né? Mas o objetivo era que a gente fizesse todas essas partes, porque às vezes você não precisa fazer uma coisa ou outra, mas nessa aula a gente tinha que fazer tudo. E aí acabou que o objetivo era fazer um curta dentro do estúdio. O estúdio da AMB, eu fiz inclusive a faculdade na AMB Morumbi, não sei se eu já tinha dito isso antes, mas o estúdio de lá é bem enorme, você pode fazer várias coisas, tem 3 estúdios, tem estúdio de chroma key, então você pode pirar ali dentro. Uh, em tamanhos, porque na verdade lá eu lembro que tinha umas paredes falsas assim, que não eram tão legais assim, sabe? Tipo, não tinha tantas, elas eram meio sujas, mais ou menos essas coisas assim. Mas enfim, é um estúdio de responsa, tem várias coisas lá. Tipo, o nosso objetivo era pegar nas câmeras também. Era bem isso o objetivo da atividade. E aí também acho que formamos 3 grupos e cada grupo ajudava o outro, que a gente ia fazer isso durante as aulas. Ia ser meio que um dia no estúdio para cada um. E, por exemplo, quando o meu filme estava sendo gravado, as outras 2 equipes me ajudavam, e quando o vídeo delas estava sendo gravado, a gente ajudava elas. Esse era o trabalho. Agora vamos falar um pouquinho sobre a inspiração e como foi feito o roteiro. O roteiro foi feito muito em cima do design de som. Eu queria muito usar esses áudios que quase ninguém conhece, que são os áudios do espaço, os áudios, os sons que o espaço faz e que ele tem que a gente não ouve. Inclusive o nome Sinfonia em 10K Heights é porque essa é a frequência dos astros, o ouvido humano não escuta. Por que eu queria, né, tanto em cima desses barulhos? Primeiro porque eu achei eles lindos, muito significantes, e eu achava que eu conseguia ouvir eles. Não pergunto porquê, provavelmente é doença, mas eu achava que eu ouvia o barulho do espaço aqui da Terra e tal, enfim, meio doidinha, mas enfim. Então eu queria muito fazer algo com esses áudios. E junto com esses áudios eu tava muito inspirada na época pela banda Sigur Rós, eu não tenho certeza se é assim que se fala, mas eu acho que eles são de algum lugar nórdico ali da Europa, mas eu não tenho certeza de onde que eles são. Só que eu tava muito inspirada pela música deles, inclusive a primeira versão desse curta tinha as músicas deles, e aí depois eu tentei conseguir os direitos autorais. Eu enviei um e-mail pra gente do Sigur Rós, mas obviamente ninguém nunca me respondeu, né? Aí a segunda opção, né, ao invés de ser o Sigur Rós, era uma amiga minha que cursava música, que ela ia fazer a trilha sonora, mas acabou que não deu tempo pra produzir, porque foi uma produção até que bem rápida, assim, na real. Então, como eu disse, foi muito baseado em cima do design de som. Além do design de som, tinha alguns outros elementos. Um dos elementos foi um texto que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, em que eu falava do espaço, assim, mais ou menos, só que ali na verdade a linguagem dele ficou bem parecida com a linguagem do filme mesmo, eu mudei pouca coisa assim nas palavras, mas não foi só isso que foi baseado o roteiro em questão do espaço. Em 2014, que foi o ano que esse filme foi feito, eu estava me sentindo muito sozinha. E eu já falei isso antes, mas meus filmes eles são tipo umas horcrux. Eu vejo cada curta meu
e eu lembro o que eu tava sentindo, o que eu tava pensando naquela época. E em 2014 eu tava me sentindo lixo. Às vezes a gente se sente bem, às vezes a gente se sente um lixo. Em 2014 eu tava me sentindo lixo, eu tava me sentindo muito sozinha, que eu não tinha ninguém para me ajudar. E eu me relacionava muito com o espaço nessa questão. Eu acho que tem algum momento do curta que a personagem diz que ela sentia empatia por algo tão aparentemente desprovido de vida, porque eu tava numa situação tão deplorável, assim, que eu acho que as pessoas olhavam para mim e não viam vida, sabe? Mas igual o universo, a gente acha que é um lugar que tá todo paradão, mas na verdade tá acontecendo 1 milhão de coisas nele, assim, sabe? Então eu achava que dentro de mim tava acontecendo 1 milhão de coisas, mas por fora eu parecia inerte. Então, é claro que é muito pessoal o filme, todos os meus filmes são muito pessoais, e é o único jeito que eu acho honesto de se fazer filmes. Pra mim, meu caso, não quero generalizar nada. E aí, junto com essa ideia do meu diário, da música do Sigur Rós, da Sinfonia Celestial, uma amiga minha, que era a minha amiga da escola, da universidade, que estava no meu grupo, ela falou que ela tinha uma ideia de fazer um curto em que a menina se expressava através de luzes. Tipo, o que ela estava sentindo ia ser uma luz. E aí eu achei essa ideia muito boa, mas acabou que o resultado final não teve nada a ver com a ideia, né, dela, exceto que, tipo, luzes iam ser muito importantes nesse filme que ia ser feito. Foi muito importante, realmente. Eu tinha planejado ser muito mais importante, mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Ainda continuando com as ideias de inspiração, teve várias inspirações na real, né? A gente tem a projeção, que era algo que eu achava muito lindo. Acho que a primeira vez que eu vi ele foi naquele filme Across the Universe, na parte que eles cantou Strawberry Fields Forever. E eu pensei, mano, algum dia eu tenho que usar projeção, porque olha que coisa linda que fica. Então, essa era a referência número 1. A referência número 2 de projeção é um média-metragem brasileiro que se chama O Espelho de Ana. E eu adoro esse filme, tipo, ninguém conhece, porque quem me apresentou foi um cara que fez meio mais ou menos parte da equipe. Então, por isso que quase ninguém conhece, mas é um filme muito lindo, de verdade. E também usa projeção. Então, projeção foi mais ou menos essa inspiração. Aí tinha uma outra inspiração também, que foi muito crucial, que foi uma TED Talk de uma moça falando sobre esses sons do universo, porque, tipo, eu já conhecia esses sons, porque eu já achava que eu ouvia eles, aí eu pesquisei, tipo, mais sobre isso, e tem uma TED Talk em específico que eu lembro que ela me inspirou muito a usar esses sons, mas não faço nem ideia de qual que é o nome dessa TED Talk, peço desculpas. E também tinha uma moça no Vimeo chamada Bianca Guinevere, alguma coisa assim o nome dela. E ela era bem popular no Vimeo porque ela fez um curta chamado The Scare is Scare. Mas ela tinha outros vídeos muito bons também no canal dela, no canal do Vimeo dela. E um deles era uma entrevista com um cara que ele trabalhava numa estação espacial, alguma coisa assim. Aí eu lembro que essa entrevista também foi muito importante pra mim na época. Mas talvez a coisa mais importante de todas, depois dos sons do universo e da minha particularidade, foi porque alguns meses antes eu tinha assistido um filme que eu acho que é norueguês, que se chama No Espaço Não Existem Sentimentos. E eu me lembro que esse foi o estalo da relação entre solidão e espaço. Na verdade, assim, tipo, o universo é algo que me fascina há muito tempo. Tipo, se você ver aqui no meu quarto, tem várias coisas do espaço aqui, pra lá, tem Júpiter ali em cima. Eu amo o espaço. Então, mas aí esse filme fez com que eu fizesse essa ligação, sabe, de ser sozinho e o espaço. E esse curta é totalmente sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho do casting. Como foi escolher essa bailarina? Foi a primeira vez que eu tinha feito um casting e eu acho que eu organizei ele muito bem para uma primeira vez, mas ele não foi perfeito. Eu acho que é porque eu marquei todo mundo mesmo aqui pro mesmo horário, então teve umas pessoas que ficaram esperando muito tempo. Eu acabei seguindo, tipo, uma filinha, quem chegou primeiro se apresentava primeiro, mas como eu tinha marcado todo mundo pra, sei lá, digamos, 1 hora, teve gente que teve que ficar esperando muito tempo, mas também não tanto. Porque no casting, aliás, eu só pedia que fosse uma moça que aparentasse ter por volta dos 20 anos e que soubesse balé. Mais nada. E é assim que eu gosto de fazer casting. E se não for estritamente necessário no roteiro, por exemplo, que uma personagem vá sofrer racismo ou que a pessoa
vai ter que ser ruiva por causa que ela vai atrás das suas origens vikings. Eu não sei. Eu acho que os castings devem ser assim, sem cor, sem nada, sabe? Tipo, pra vir todo mundo e você poder escolher. Inclusive, foi uma menina negra se apresentar e ela era a minha favorita, porque ela fez uma mistura de balé com hip hop, que eu achei linda, mas a equipe. Essa foi uma. Assim, as pessoas dizem, as pessoas que me conhecem pouco, assim, que não conhecem muito bem meu trabalho. Eu pareço um pouco obcecada por controle, sei lá, controladora, porque são filmes pessoais, então eu levo muito a sério. E eu quero que saia o melhor de mim. Mas eu acabo não cobrando isso dos outros, o que acaba fazendo com que eu faça muitas coisas. Mas, por exemplo, esse casting é um exemplo claro de que eu ouvi minha equipe. Ela era minha favorita, mas a equipe toda preferiu essa outra moça que também era muito boa. Inclusive, a gente teve várias atrizes excelentes fazendo esse casting. E ela também foi uma ótima escolha, mas foi a escolha da maioria. Eu acho que tipo, todo mundo menos uma menos uma pessoa e eu queria outra pessoa. Mas foi assim, foi quase maioria total. Mas não me arrependo nem um pouquinho da escolha. A atriz que a gente escolheu, ela era excelente. Inclusive, a gente foi até... A gente era muito pouco profissional, porque a gente estava no terceiro semestre da faculdade, então eu me perdoo, mas a gente deu muitas mancadas com ela, do tipo, ela era muito profissional e a gente estava começando a aprender, então foi constrangedor, na verdade. Eu acho que eu pedi desculpas pra ela depois e peço de novo, porque ela é realmente uma excelente atriz, ela faz vários comerciais, acho que ela fez uma novela da Globo, eu não sei, só sei que ela é muito boa e a gente era muito ruim. Mas a gente aprendeu a lição. E aí o casting, que era só procurando por bailarinas, tinha gente que dançava muito bem, tinha gente que não ficava na ponta. Eu nem sabia direito essas diferenciações quando eu comecei a minha procura por uma bailarina, mas aí eu aprendi. E o casting era mais ou menos assim, a gente passava a projeção e passava uma música que era do Sigur Rós, e aí era pra ela inventar uma coreografia ali na hora e pra ler um texto do roteiro. Eu já tinha passado isso pra elas, então eu acho que todo mundo já foi mais ou menos com uma ideia do que ia fazer. E teve coisas muito lindas que as pessoas fizeram, dançando e tal. E aí depois todo mundo a gente se reuniu pra poder ver qual que era melhor. Aí acabou que foi votação. A, a Marjorie ganhou e ela foi a nossa atriz. E ela foi muito fofa durante todo o processo inteiro. Ela teve muita paciência com a gente. Então a gente deu sorte de ter pegado uma pessoa tão boa. E foi a bailarina mesmo, né? A moça que a gente escolheu, que fez a própria coreografia. A gente não tinha nenhum coreógrafo. E ela também foi improvisando na hora, tipo, as danças dela. Aí na hora de gravar, né? A gente descobriu algumas coisas que eu tinha um projeto muito ambicioso. Não em questões de roteiro, porque o roteiro em si ele era bem simples, mas em questões de fotografia. Eu queria um travelling, eu queria uma quebra de quarta parede, eu queria... O que eu queria mais? Eu queria, tipo, umas cenas com um pisca-pisca que ia piscar na mesma sintonia que as luzes, tipo, projeção. Eu queria umas coisas muito loucas, assim, tipo, que não ia dar pra fazer. O nosso plano, né, apesar de que a gente só tinha um dia no estúdio, o nosso plano foi sempre ter 2 dias. Então a gente tinha outro dia reservado porque a gente sabia que não ia dar pra fazer tudo em um dia. Mas mesmo assim, fazer tudo em 2 dias quase não deu também. Na verdade, não deu. Eu acabei me virando muito na edição, muito na edição. Isso fez com que o curta final não tem nada a ver com o que eu imaginei no começo, que também não tem nada a ver com o que eu imaginei gravando, assim. No começo eu achava que ia ser um curta lindo, assim, com um monte de elementos que eu nem sabia como fazia. Aí enquanto eu tava produzindo, eu falei, mano, esse negócio vai ficar uma merda, porque vários planos deram errado, tipo, o áudio, a primeira captação de áudio que a gente fez não dava pra entender nada que a atriz falava. Tipo, eu pensei que ia sair uma coisa horrível. E aí isso fez com que eu descobrisse que a edição é totalmente a minha praia, porque eu consegui salvar um negócio que podia ter ficado muito ruim na mão de outra pessoa, tipo, de verdade. E aí, né, muita coisa ficou de fora, como eu disse, tipo, traveling, blá blá blá, mas teve também na edição, né, como eu disse que eu salvei na edição, teve muita coisa também que eu inventei na edição, tipo, picture in picture, que é uma parte que eu gosto bastante do curto, que é ela tá dançando e vai sobrepondo algumas imagens. Eu acho que ficou bem etéreo, bem bonitinho, bem casou bem com aquele momento. E
Bem, a decupagem foi basicamente toda refeita na edição, sabe? E a cena final foi muito difícil, porque a cena final era pra ter sido uma... Ela ia falar diretamente com a câmera, mas ela não tinha o texto decorado e faltava 5 minutos pra fechar o estúdio. Então acabou que eu não fazia nem ideia de como ia ser o final. E aí eu improvisei lá e eu acho que ele acaba de um jeito bom com o material que a gente tinha, sabe? Foi muito difícil fazer aquele final. Bem, então eu falei um pouquinho da pré-produção, da produção, e agora eu vou falar um pouquinho da pós-produção. Já falei da edição, mas agora, tipo, depois que ele ficou pronto, eu mandei ele para alguns festivais. Ele foi aceito em 5 festivais, mas nos lugares bem legais, tipo Polônia, Kosovo. E ele ganhou um primeiro prêmio, meu primeiro prêmio com cinema, foi com esse filme que eu ganhei. Então por isso que ele tem uma parte especial no meu coração, porque foi o primeiro prêmio que eu ganhei, foi um prêmio muito bom, foi tipo um valor em dólares pra descontar na B&H, que inclusive eu usei pra comprar umas coisas legais. E um ano de assinatura da American Cinematographer, que, mano, uma revista incrível, assim, mudou muito minha visão como diretora e diretora de fotografia, enfim. E aí também teve a escolha do título, né? Porque durante a gravação inteira, todo o tempo, o título era Estão Suas Estrelas Luzindo, por causa de um dos meus livros favoritos, que é o Seymour, Uma Introdução, e Pra Frente com a Viga Moçada, em que o personagem pergunta se as estrelas, tipo, que isso era a coisa mais importante, sabe? Que você possa passar na sua vida, que as suas estrelas estejam luzindo com o que você esteja fazendo. Eu achava que tinha tudo a ver, mas aí depois, quando o filme já estava pronto, eu tava inscrevendo em festivais, eu pensei, mano, é um título longo demais, sabe? Não vai rolar. Aí eu veio com essa sacada da Sinfonia das Cartas, que eu já expliquei o significado, né? Porque é a frequência dos astros que a gente não consegue ouvir. E aí, por fim, eu vou dizer um pouquinho, né, que eu falei que eu ia falar da minha relação de amor e ódio. Quando eu fiz o curta, quando eu terminei ele, eu achei que ele tava bom, porque eu sabia como tinha sido difícil para gravar ele, e o resultado tava bom em comparação com, tipo, o que poderia ter ficado. Aí, depois de um tempo, eu achei ele horrível, horrível. Assim, eu nem considerava ele como o meu curto, eu considerava ele só como um exercício. Eu realmente não gostava desse filme, tipo, de jeito nenhum. Eu nem citava ele para as pessoas. Eu parei de inscrever ele em festivais, por isso que ele não foi para mais festivais também. Porque ele é meio ruim, claro, mas também porque eu parei de inscrever. Aí depois de um tempo eu vi que ele era bonzinho na real, mas eu achava ele mais ou menos ainda. Aí desgostei dele de novo e tipo, hoje em dia eu acho que vamos tentar concluir a minha relação com esse filme. Eu acho que pro que eu tinha em mãos, pro meu conhecimento, por todas as questões, é um filme legal, mas é um filme legal com todas essas circunstâncias. Ele em si não é um filme bom, entende? Mas é um filme que eu acho que demonstra muito o que eu estava sentindo naquela época. E o mais importante de tudo, é um filme honesto. É um filme honesto de uma Bianca que estava no terceiro semestre, que estava se sentindo sozinha e que amava o universo e que tinha muitas ideias para fazer com fotografias diferentes. Era isso, tinha acabado de começar a editar, então eu acho que eu seria muito dura comigo mesma dizendo que é um filme ruim. Mas também não, eu sei que não é um filme bom. Acho que essa é a minha conclusão. E é isso. Nos vemos na próxima. Opa!